Última aula nós estávamos falando sobre habeas corpus, né, que é uma ação importantíssima, uma ação autônoma de impugnação, que visa proteger a liberdade de ir e vir, ou seja, o direito de locomoção que está em vias de sofrer um cerceamento à liberdade ou já sofreu um cerceamento à liberdade, tendo em vista uma decisão praticada com abuso de poder ou ilegalidade, certo? Então agora falamos na última aula de legitimidade ativa, né? E agora nós vamos falar de legitimidade ativa. Quem responde o habeas corpus, né? Quem tem legitimidade para responder o habeas corpus? Então nós temos aí o que se chama de autoridade coatora. Então as terminologias usadas no habeas corpus, eu já adiantei a última aula. Nós falamos em impetrante, é aquele que impetra a ordem em favor do paciente, é aquele que está sofrendo ou em vias de sofrer a coação ilegal ou abusiva. E nós temos aquele que pratica o ato coator, que é a autoridade coatora. Tá? Então, a autoridade coatora pode ser que pratica abuso de poder, autoridade pública, né, que exerce função pública, então pode cometer um abuso de poder, afetando o direito de locomoção. Quem são essas pessoas? Por exemplo, o delegado de polícia? Sim, ele pode ser autoridade coatora. O Ministério Público pode ser autoridade coatora? Pode ser autoridade coatora. A autoridade judiciária, o juiz, pode ser autoridade coatora? Sim. Um desembargador, um ministro pode ser autoridade coatora? Logicamente que sim, porque eles podem praticar um abuso de poder no que se refere ou ilegalidade, né? No que se refere ao direito de locomoção de qualquer pessoa. Tá certo? Então ele é chamado de autoridade coatora, aquele que pratica o ato coator. Não é um mero executor da ordem. Então, se o juiz manda prender e a prisão do sujeito é arbitrária, o delegado vai e prende, o delegado não será autoridade coatora, porque ele está cumprindo a ordem do juiz. Quem será autoridade coatora será o juiz e não o delegado. Agora, se o delegado de ofício, né, ele no exercício funcional pratica uma ilegalidade ou um abuso de poder, ele sim será autoridade coatora. Ele deixa de arbitrar fiança, por exemplo, nos casos que o crime é afiançado e mantém o sujeito preso lá na cadeia, no cárcere. Então ele é autoridade coatora, certo? Agora, aquele escrivão, o agente de polícia, o investigador de polícia que faz a prisão, ele não figura como parte de autoridade coatora, ele é mero executor do ato tido de ilegal ou abusivo, certo? Então, da mesma forma, quando o juiz, por exemplo, requisita a instauração de inquérito policial por um fato atípico, o juiz entendeu que é crime, ordenou que o delegado instaurasse inquérito policial. Então, o delegado não será autoridade coatora, porque a requisição do juiz não é uma ordem, o delegado não tem que cumprir essa ordem. Então, a partir do momento que ele tem que cumprir a ordem, ele deixa de ser autoridade coatora. O juiz será autoridade coatora. Ele que requisitou, ele que ordenou que o delegado instaurasse inquérito policial por um fato que é atípico. Ah, mas o delegado entende que é atípico, não interessa. Ele é obrigado a instaurar sob pena de desobediência. Certo? Da mesma forma, o Ministério Público. Quando o Ministério Público requisita a instauração de inquérito policial, ele é autoridade coatora, o Ministério Público, e não o delegado que instaurou o inquérito policial por determinação do Ministério Público. Certo? Então, nós falamos de autoridade coatora. Mas aí eu pergunto a vocês, será que só autoridade pública? Será que uma autoridade aí, entre aspas, né, uma autoridade particular, poderia também ser autoridade coatora? Será que caberia habeas corpus contra ato coator de particular? Será que é possível? Nós tivemos um exemplo claro aqui em Ribeirão Preto. Lembra naquela época dos rolezinhos aí no shopping?
que o diretor do shopping lá proibiu, olha, os menores não irão adentrar nos shoppings acompanhado dos pais menores de 18. E a Defensoria Pública entrou com habeas corpus. Nesse sentido, estaria cerceando o direito de liberdade das pessoas, né? Ou era muito comum isso aí, principalmente antes da Constituição de 88, o sujeito era internado no hospital particular e aí ele não tinha dinheiro para pagar a conta. O que acontecia? O médico, não, você não vai, o diretor do hospital, você não pode ter alta, você não vai sair do hospital enquanto você não pagar a conta. Então o sujeito era mantido em cárcere privado. Na prática, outra forma de resolver isso aí. Por quê? Se está ocorrendo um crime, você chama a polícia, está ocorrendo um crime de cárcere privado, a polícia vem e dá ordem de prisão em flagrante e liberta o sujeito, resolveu o problema. Mas aqui o que interessa para a gente é a parte teórica. É possível, nesse caso, o sujeito que está impedido de deixar o hospital por causa de uma dívida, é possível você impetrar uma ordem de habeas corpus em seu favor? Certamente que sim. E é um ato da autoridade particular, do diretor do hospital. Tá certo? Então, tecnicamente, é possível, sim. Outro exemplo, o reitor fala para vocês, olha, quem não pagar a mensalidade, se fosse aula presencial, né, tivesse na faculdade, quem não pagar a mensalidade, tiver com mensalidade atrasada, não pode deixar a faculdade. Vai ter que ficar aqui, vai ter que dormir aqui na faculdade enquanto não pagar. Isso é arbitrário. Isso é cárcere privado. Está ferindo um direito de locomoção. Tá? Então é possível um habeas corpus nesse sentido. Por quê? Essas pessoas que eu elenquei, o diretor do hospital, o reitor, no outro exemplo que eu dei, o diretor ou presidente lá do shopping, por exemplo, ele não comete abuso de poder porque ele não exerce função, mas ele comete ilegalidade. E o habeas corpus serve para proteger o direito de locomoção de ato ilegal ou abusivo. Então, essa autoridade, entre aspas, particular, ela comete ilegalidade. A autoridade pública comete tanto o abuso de poder quanto a possível ilegalidade. Tudo bem? Pois não. Sim, a ilegalidade, o sujeito pratica absolutamente uma violação no dispositivo legal. Por exemplo, ele decreta a prisão preventiva num crime cuja pena máxima é 2 anos. Crime doloso cuja pena máxima é 2 anos. Então ele cometeu uma ilegalidade, porque a lei diz que não pode se decretar a prisão preventiva nos crimes dolosos cuja pena máxima não ultrapassar 4 anos. E nesse caso a pena era de 2 anos. O juiz decretou a prisão, então ele cometeu uma ilegalidade. Agora, quando ele deixa de aplicar o procedimento, como ele, por exemplo, faz um argumento próprio, sem qualquer fundamentação técnica, nós falamos que ele cometeu um abuso de poder, né? Quando ele é arbitrário na sua decisão, ele estaria abusando do poder, tá certo? Então, e a diferença justamente é essa, que ilegalidade pode ser cometido tanto pela autoridade pública quanto o abuso de poder. Já o particular só comete ilegalidade. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar agora, vamos entrar num detalhe bastante complexo e importante, que é a competência. A competência para julgar o habeas corpus. Tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar algumas regras de competência. A competência pode ser tanto pela territorialidade, ou seja, pelo local onde ocorreu o ato coator, né? Então, se o ato coator ocorreu aqui em Ribeirão Preto, se é um delegado de polícia, se é um diretor do hospital, vai ser competente o quê? A jurisdição, o juiz daqui de Ribeirão Preto. Tá? E tem a competência hierárquica. E aí não só seria competente a autoridade superior àquela que praticou o ato tido de ilegal ou abusivo. Então, se é o juiz que pratica o ato ilegal, na competência hierárquica, quem que seria competente para analisar o habeas corpus?
O Tribunal de Justiça, não é? Se é um juiz federal, Tribunal Regional Federal. Tá certo? Então nós podemos falar dessas duas formas de competência, né? A territorialidade, uma competência territorial, e a competência hierárquica. Então, se é o delegado que instaurou um inquérito para apurar um homicídio que ocorreu em 1960, há um constrangimento ilegal. Quem vai ser o competente para apreciar o habeas corpus? O ato coator ocorreu aqui em Ribeirão Preto, delegado. Quem vai ser o competente para apreciar? Juiz de direito de primeiro grau. Um dos juízes, se é vara do júri, um dos juízes, uma das duas juízas da vara do júri. Um dos dois será o competente para apreciar esse pedido de habeas corpus, para trancar o inquérito policial. Tá certo? Tudo bem? Agora, se o juiz que proferiu o constrangimento ilegal, ele decretou a prisão preventiva sem fundamentar, a decisão dele é absolutamente nula, por ausência de fundamentação, ferindo o dispositivo constitucional do artigo 96, inciso 9 da Constituição Federal. Quem vai ser competente para apreciar o habeas corpus? Se é um juiz estadual, Tribunal de Justiça. Se é um juiz federal que pratique essa decisão ilegal ou abusiva, quem vai apreciar será o quê? O Tribunal Regional Federal. Tá certo? Então aí é a competência hierárquica. Tudo bem? Agora, falando em competência, das competências originárias, competência por nos casos de prerrogativa de função, a competência do STF e do STJ para julgar em sede de habeas corpus, está previsto lá no artigo 102, inciso 1, letra D e I da Constituição Federal, e no artigo 105, inciso 1, letra C da Constituição Federal em relação ao STJ. Nós não vamos fazer a leitura para não perder tempo, mas são as hipóteses de cabimento e de competência para julgar em sede de habeas corpus. Então, a competência do STF está no artigo 102, inciso 1, letra D e I da Constituição Federal. No STJ, a competência para apreciar em sede de habeas corpus está no artigo 105, inciso 1, letra C da Constituição Federal. No que se refere ao Tribunal Regional Federal, está previsto no artigo 108, letra D da Constituição Federal, que compete julgar em sede de habeas corpus, e os juízes federais está lá no artigo 109, inciso 7º da Constituição Federal, que fala a competência dos juízes federais para julgar em sede de, aliás, para das decisões dos juízes federais e para julgar em sede de habeas corpus, por exemplo, um constrangimento ilegal praticado por um delegado de Polícia Federal. Então, está no artigo 109, inciso 7º da Constituição Federal. Tá certo? E a competência do Tribunal de Justiça está lá no artigo 96, salvo engano, inciso 3º da Constituição Federal, que fala da competência do Tribunal de Justiça do Estado. Por exemplo, para julgar vice-governador, para julgar em sede de habeas corpus secretário de Estado, para julgar prefeitos, para julgar atos de juiz estadual, para julgar atos do Procurador-Geral do Estado, do Procurador-Geral de Justiça e do Ministério Público também. Então, se o Ministério Público é a autoridade coatora, quem é o competente para julgar um habeas corpus? Vamos imaginar que o Ministério Público requisitou a instauração de inquérito policial do homicídio que ocorreu em 1960. Constrangimento ilegal para quem vai responder esse inquérito. Então, a autoridade coatora é o Ministério Público. Quem vai julgar esse habeas corpus? Tribunal de Justiça, por quê? Ele seria o competente para julgar qualquer ato praticado, criminoso, praticado pelo Ministério Público, porque ele tem prerrogativa de função. Né? Da mesma forma, o tribunal, o juiz estadual que pratique um crime, quem vai julgar o habeas corpus do ato que ele, aliás, do juiz que pratica um crime, é o Tribunal de Justiça.
Agora, do juiz que pratica um constrangimento ilegal e contra ele, a decisão dele, você vai interpor habeas corpus, quem vai julgar o habeas corpus será o Tribunal de Justiça, no âmbito estadual. Se for no âmbito federal, né, artigo 109, inciso 7º, né, vai ser o juiz, a competência do juiz federal, e o artigo 108, que fala da letra D, que fala da competência do Tribunal Regional Federal para julgar em sede de competência originária. Então, se a autoridade coatora é o Ministério Público Federal, quem vai julgar o habeas corpus é o Tribunal Regional Federal. Se a autoridade coatora é um juiz federal, né, cuja competência dele está no artigo 109, 7º, quem vai julgar os atos que ele praticar, ilegais ou abusivos, será o Tribunal Regional Federal. Né? Está lá no artigo 108, letra D da Constituição Federal. Tá certo? Tudo bem? E nós temos também uma questão interessante, aí eu vou pedir para vocês localizarem, já vai lá no artigo 114, inciso 4 da Constituição Federal, quem puder localizar. Porque antes da emenda constitucional 45 de 2004, era competente para julgar os habeas corpus envolvendo Justiça do Trabalho o Tribunal Regional Federal. Então, todos os habeas corpus relacionados à Justiça do Trabalho, quem julgava era o Tribunal Regional Federal. Com a emenda 45 de 2004, que tratou da reforma do Judiciário, passou então a competência da Justiça do Trabalho. Não é? Quem pode ler? Compete à Justiça do Trabalho, salvo engano, o artigo 114, inciso 4 da Constituição Federal. O que diz aí? Certo? Então, se um juiz do trabalho praticar algum ato que envolve a constrição do direito de liberdade de locomoção em relação a um reclamante ou a um reclamado, qualquer ato nesse sentido, né, quem vai ser competente vai ser o Tribunal Regional do Trabalho. É ele que vai ser o competente para julgar o habeas corpus. Tá certo? Conforme a Constituição. Antes não. Antes da emenda 45 de 2004, a competência era do Tribunal Regional Federal. Tá certo? Tudo bem? Sobre competência? Então nós vamos falar bastante sobre isso. Bastante sobre isso. Vai ficar mais claro também quando eu falar do recurso, né? Aliás, dos recursos que envolvem habeas corpus. Aí eu vou chegar numa questão mais complexa. Mas vamos falar agora rapidamente. Quem tiver com o código aí, já faz a abertura aí no artigo 648 do Código de Processo Penal, que nós vamos ver as hipóteses de cabimento de habeas corpus. Tá? Artigo 648, iniciando inciso 1 do Código de Processo Penal. Quem pode fazer a leitura? Então, toda vez que não houver justa causa, e isso responde praticamente todos os outros incisos, porque toda vez que não existir justa causa, é possível você impetrar um habeas corpus. O que é justa causa, por exemplo, para o oferecimento da denúncia? Que haja um lastro mínimo probatório no que se refere aos indícios de autoria. Não é necessário que tenha uma certeza para a condenação, mas basta que tenha indícios suficientes de autoria e materialidade que o Ministério Público pode oferecer denúncia e o juiz deve receber. Agora, se não há esse lastro mínimo probatório, não há justa causa. O juiz proferiu uma decisão decretando a prisão preventiva sem fundamentar. Só diz assim, decreto a prisão preventiva com fundamento no artigo 311, 312, 313 do Código de Processo Penal. Essa decisão é absolutamente nula. Ela não é nem carecedora de fundamentação. Ela é ausente de fundamentação. Então, nesse caso, há justa causa para que alguém permaneça preso, tendo em vista que uma decisão do juiz é absolutamente nula? Ou o juiz não é competente?
não há justa causa. Então, nesse caso, cabe habeas corpus sempre com fundamento na letra 1, né, no inciso 1, né, do artigo 648 do Código de Processo Penal. É diferente. Se a decisão da prisão preventiva está devidamente fundamentada em fatos concretos retirados de dentro do inquérito ali, e o juiz fundamenta perfeitamente em dados concretos a sua decisão, né, de acordo com a nova sistemática do artigo 314 e 315, que fala o que considera-se uma decisão fundamentada no processo penal, seja de decisão interlocutória, sentença ou acórdão. Se está devidamente fundamentado e o sujeito é privado do direito de liberdade, nós afirmamos que, nesse caso, há uma justa causa para ele ser preso, não há? Então não caberia habeas corpus, porque a prisão dele é justa. Ou a decisão transitou em julgado, o sujeito foi condenado a 8 anos em regime inicialmente fechado. O juiz determina, volta o acordo, transitou em julgado. O juiz determina a expedição de mandado de prisão. O sujeito é preso. Nesse caso, a prisão ela é legítima. Ela não é uma prisão arbitrária, então não cabe habeas corpus. Tudo bem? Então vamos lá, inciso 2. Então, essa questão do tempo que determina a lei, é interessante essa questão, por quê? Vamos imaginar que a prisão temporária 5 dias, crime comum, 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias. E no 11º dia não tem ordem de prisão preventiva e o sujeito continua preso. Há um constrangimento ilegal? Há. Porque venceu o prazo da prisão temporária, a prorrogação venceu e não chegou nenhum mandado de prisão, o sujeito tem que ser colocado em liberdade independentemente de alvará de soltura. Então, nesse caso, ele está ficando preso mais tempo do que a lei determina. Se é crime hediondo, 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Né? Então, se o sujeito está lá 35 dias, não tem uma prorrogação da prisão temporária e ele permanece preso, então ele está preso além do tempo que a lei determina. Então caberia o habeas corpus com esse fundamento. Mesmo que já houvesse transitado em julgado, o sujeito já cumpriu toda a pena e continua lá no presídio. Ele não foi libertado pelo término do cumprimento da pena. Se ele foi condenado a 12 anos, ele está cumprindo a pena, houve a progressão, ou não houve progressão, ele cumpriu a pena, teve várias regressões, ele cumpriu a pena toda no regime fechado, ele tem que ser colocado em liberdade. Certo? Então caberia o habeas corpus com esse fundamento, quando alguém ficar preso por mais tempo do que determina a lei. Certo? Agora, isso é um absurdo que nós deparamos agora com a situação que esse entendimento do Supremo Tribunal Federal absurdo em relação à questão do André do Rep, quem tiver alguma dúvida, assista a aula de prisão preventiva que eu dei, que está no YouTube, prisão preventiva parte 2. Eu comento esse caso da decisão do ministro Marco Aurélio. A lei, o artigo 316, parágrafo único, ele diz que se o juiz não manifestar a cada 90 dias sobre a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a prisão a partir daí considera-se ilegal. O que o ministro Marco Aurélio fez? Ele olhou, o sujeito está preso há mais de 90 dias, não tem decisão do juiz renovando a necessidade da prisão. Então a lei diz que a prisão torna-se ilegal. O que ele fez? A prisão é ilegal? Nos termos do artigo 5º, inciso 61, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Eu vou relaxar a prisão, vou revogar a prisão. Mas é o André do Rep, não interessa. Nós não temos aqui o direito penal do autor, é direito penal do fato, independente da pessoa. Poderia ser um padre, poderia ser qualquer um de nós. A decisão dele foi absolutamente correta, porque atendeu o comando da lei, uma lei nova de 2019, esse parágrafo único do artigo 316. Qual é a dúvida?
Deu 90 dias. O juiz não manifestou a necessidade de manter a prisão preventiva. Aí a lei fala que, nesse caso, a prisão considera-se ilegal. O que o ministro fez? Relaxou uma prisão que estava ilegal. Ah, mas era o fulano. Não interessa quem era. Não se julga pela pessoa de quem é, e sim o que ele fez. A opinião da sociedade, não. O juiz ele não dá opinião. Não é conveniência em manter o sujeito preso. Não há dúvida na interpretação do artigo 316, parágrafo único. Então, nesse caso, o habeas corpus certamente foi deferido pelo ministro Marco Aurélio. Ainda que o sujeito era integrante de organização criminosa, não interessa. A justiça falhou. O juiz não fundamentou. A lei diz que a prisão é ilegal. Aí o Supremo vem por maioria e fala, não, mas se o juiz não manifestar em 90 dias, tudo bem, não é ilegalidade. Peraí, ele quer legislar? Essa lei é de 2019, do projeto anticrime, que foi aprovado em dezembro de 2019, visando a assegurar essa questão da liberdade do cidadão. A prisão como exceção e não como regra. Por que não observar, então, esse artigo 319? Ele é incondicional quando fala que a prisão vai ser ilegal se o juiz a cada 90 dias não manifestar sobre a necessidade de manter o sujeito preso? É essa a interpretação? Então o que o Supremo diz a partir de agora? Olha, a prisão preventiva não tem prazo, viu? Ela pode perdurar o tanto tempo que precisar, que ela não tem prazo. Ela é indefinidamente. O STF, então, está legislando, porque o legislador acabou de fazer isso em 2019, falando, não, olha, a cada 90 dias tem que ser analisada a necessidade de se manter ou não a prisão preventiva. Então, se o juiz tivesse feito isso, a prisão não estava ilegal. O André do Rep não tinha saído da cadeia, mas o juiz não fez isso, o juiz errou. E a autoridade superior, quando o habeas corpus chegou no ministro Marco Aurélio, ele simplesmente disse, olha, entendo que a prisão é ilegal. A quem é a pessoa não interessa, não é direito penal do fato. Olha, Jesus Cristo, quando eu exemplifiquei isso antes, Jesus Cristo foi condenado por quê? Pelo fato que ele cometeu? Ele cometeu blasfêmia? Ele cometeu algum crime? Não, ele não cometeu nada que pudesse incriminá-lo, mas ele foi julgado por quê? Porque ele era o rei dos judeus, ele era considerado o rei dos judeus. Então, os religiosos instigaram, olha, mas então, César corria um risco porque ele era o rei dos judeus, então ele foi julgado por quem ele era, o rei dos judeus, e não pelo fato que ele praticou. E nós que interpretamos o direito, nós temos que julgar de acordo com a lei, com o fato, e não de acordo com a pessoa que praticou o fato. Ah, não, esse é político, eu vou julgar de um jeito. Da mesma forma, o ministro Moro, olha, eu estou aqui como o ex-juiz e ex-ministro, eu estou aqui para julgar e combater a corrupção. Olha que absurdo, juiz não combate a corrupção, juiz só aplica a lei. Como que ele é um combatente na corrupção? Então o corrupto é inimigo dele. O juiz vai julgar o seu inimigo, que é o corrupto ou corruptor. Como que o juiz vai julgar o inimigo dele? Então ele não é imparcial, ele é parcial, porque se ele está combatendo a corrupção, ele está sendo parcial, ele está julgando o inimigo dele. Ele vai condenar um inimigo ou ele vai absolver o inimigo dele, que é o corrupto ou corruptor? Então não existe isso. Juiz tem que ser imparcial. Juiz não combate o crime, ele aplica a lei. Quem vai legislar uma lei boa que possa combater a criminalidade ou não é o poder legislativo. A função do judiciário é cumprir o que determina a lei. E se não há dúvida na interpretação da lei, ela deve ser cumprida conforme ela foi colocada pelo legislador. Então nós, operadores do direito, temos que ter essa ciência e essa obrigação de interpretar desta forma. Não é porque a sociedade quer que o André do Rep tinha que continuar preso. Não é porque ele é um André do Rep, não. Eu analisei o quê? Poderia ser qualquer pessoa. Eu não analisei nem quem era a pessoa. Eu analisei se a situação do processo é ilegal ou não é ilegal.
era ilegal. Então a prisão deveria ser revogada. O que o Supremo fez? Mas o juiz pode, mesmo que ele não passou 90 dias, ele não fundamentou, a prisão continua-se legal. Olha que absurdo. Mesma coisa que eu vou exemplificar agora. Quem pode ler algumas súmulas aí? Súmula, salvo engano, súmula 21 do STJ. Aliás, não, 50, vamos ler primeiro a 52, a 64 e, salvo engano, a 21. Quem pode localizar aí, fazer a leitura, por gentileza? Do STJ, 52, 64 e 21. Olha, essa súmula é uma aberração. Quem quiser fazer uma monografia sobre essa súmula, isso é uma aberração. Então, se a prisão está ilegal, basta uma decisão do juiz falar assim, encerrei a instrução do processo, ou seja, acabou a audiência, acabou a produção de prova, acabou tudo. Se ele dá essa decisão, então a prisão agora está legítima. Vamos imaginar que o sujeito está preso preventivamente há 3 anos, o juiz não manifestou nos termos do artigo 316, aí ele dá uma decisão, encerra a instrução do processo. Essa decisão seria capaz de legitimar a prisão por excesso de prazo. Olha que absurdo, uma prisão automática, né? Decidiu, encerrou a instrução, acabou o excesso de prazo, a prisão ficou legítima. Ainda que ela até ontem era ilegítima, se o juiz deu uma decisão hoje, falou que encerrou a instrução, ela se torna legítima. Você não pode alegar excesso de prazo se o juiz encerrou a instrução do processo. Vamos fazer a leitura das outras súmulas. 52 foi lida, 64. Tá? Então, isso é lógico, né? Se a defesa que está procrastinando o processo para ele delongar e para ele demorar, ele não pode alegar que há um excesso de prazo e, através de um habeas corpus, ele tentar revogar a prisão preventiva, né? Porque é ele que está criando empecilho para que o processo possa dar andamento. É aquela história do direito civil. Ninguém pode ser beneficiado pela sua própria torpeza, certo? E a súmula 21. Tá vendo? Olha que coisa interessante. O artigo 412 do Código de Processo Penal diz que os crimes de competência do júri têm que terminar em 90 dias a instrução. 90 dias. Meu cliente, na época, estava preso há quase 2 anos e não tinha pronúncia ainda. Quando o juiz pronunciasse ele, meu cliente já preso há 2 anos preventivamente, essa decisão de pronúncia já encerra a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Olha que absurdo. Se a prisão está demasiadamente ilegal por excesso de prazo, não é uma decisão pronunciando, mandando ele a júri popular, que vai legitimar esta prisão que até ontem era absolutamente ilegal. Então, isso é exemplo de prisões automáticas por excesso de prazo. Olha, encerrou a instrução, não pode alegar mais excesso de prazo. O sujeito pode estar preso há 5 anos, encerrou a instrução hoje. A prisão agora ficou legal. O sujeito está preso há 10 anos, o juiz mandou ele a júri hoje, a prisão ficou ilegal porque não pode alegar excesso de prazo se o juiz já pronunciou. Então são súmulas absurdas. Essa súmula 52 e a súmula 21 são absolutamente absurdas. Ela não tem o condão de legitimar uma prisão que já se encontrava ilegalmente por excesso de prazo. Então, ao meu ver, absurdo essas duas súmulas. E que é aplicado. Você entra com habeas corpus lá no tribunal, o tribunal pede informação para o juiz fala, já deu uma decisão aqui encerrando a instrução do processo. Você já deu? Então aplica a súmula 52 do STJ, o habeas corpus perde, julga prejudicado.
julga prejudicado, porque a prisão que até ontem era ilegal, hoje o juiz informou que ele encerrou a instrução, ela vira legal, ela fica legal agora. Só fundamentar na súmula 52. Ela passa a ser legal. Olha que absurdo essa súmula. Tá? Então isso é questões para vocês estudarem, para vocês debaterem e aprofundarem, quem quiser aprofundar sobre o tema. Então, continuando lá, nós paramos no inciso 3º do artigo 648. O que fala? Quem pode ler? Sim, pode. Se ele ainda não deu um despacho encerrando a instrução, tá lá, terminou a audiência. Tudo bem, está regularizando os papéis da audiência, a degravação, se for o caso, está lá. Aí vem o habeas corpus, ele sabe do habeas corpus, ele fala assim, vou dar uma decisão aqui, encerrando a instrução do processo, ou já vou dar uma decisão de pronúncia. Aí o habeas corpus da defesa perde o objeto, porque aí vai aplicar a súmula 52, ou se for o caso, a súmula 21. É assim que funciona. Então, de um dia para o outro, a prisão que era ilegal, ela passa a ser legal, porque a súmula 52 ou a súmula 21 diz exatamente isso. Encerrada a instrução do processo ou pronunciado o réu, você não pode alegar mais o excesso de prazo na prisão. É isso que diz as duas súmulas absurdas. Como não? Você pode até discordar e discutir isso, mas você vai discutir no STJ, o STJ fala, essa questão já está sumulada aqui. Você entende? Não, você tem que discutir, você pode chegar até o STF, mas a sua chance, isso aí é questão de doutrina, você buscar doutrina que entende dessa forma, e operadores de direito buscando flexibilizar essa interpretação da súmula. Nesses argumentos que eu acabei de falar para vocês. Tá bom? Vamos lá, inciso 3º do artigo 648, quem pode ler? Hipótese considera-se ilegal. Certo? Então o juiz não tem competência para fazê-lo e decreta a prisão. Nesse caso, cabe um habeas corpus, porque o juiz não é competente. Né? Isso é bem simples, né? Bem claro. Né? Quem ordenou a prisão não é competente para fazê-lo. Por exemplo, um juiz que ordena a prisão de um prefeito. Olha, quem é competente para mandar prender o prefeito? Tribunal de Justiça, não é? Nós não verificamos o artigo 96, inciso 3º da Constituição Federal? Quem vai julgar o prefeito? Não é o Tribunal de Justiça? Se é o Tribunal de Justiça que julga o prefeito, quem pode determinar a sua prisão é só o Tribunal de Justiça. Vamos imaginar um juiz de direito manda prender o prefeito. Nesse caso, nós temos uma autoridade absolutamente incompetente. Nesse caso, caberia um habeas corpus com esse fundamento. Tá certo? Tudo bem? Ou um juiz que manda prender um promotor, por exemplo. Quem deve mandar prender o promotor é o Tribunal de Justiça do qual ele pertence. Se é o Tribunal de Justiça Estadual, quem vai julgar o promotor por crime que ele pratique não é o Tribunal de Justiça, então quem pode mandar prender é só o Tribunal de Justiça. Aí o juiz manda prender o promotor. Ele não tem competência para tanto. Então, caberia um habeas corpus com esse fundamento, que a autoridade que determinou a prisão não é a autoridade competente. Tudo bem? Inciso 4º. Quem pode fazer a leitura? Certo? Então, vamos imaginar. O juiz decretou a prisão preventiva com fundamento no artigo 311, 312, 313, especialmente para garantir a conveniência da instrução criminal. Então, para o processo, as audiências serem serenas, sem ter ameaças, sem ter destruição de provas. Então, o juiz manda prender por esse motivo. Terminou a audiência, terminou a instrução, não apareceu nenhum outro motivo e o juiz não cessou, não revogou a prisão preventiva, nesse caso a prisão a partir daí é ilegal. Então, se cessaram os motivos que autorizaram a prisão
e o juiz não revoga a prisão, cabe habeas corpus com esse fundamento. Até o exemplo da prisão temporária dá para a gente colocar aqui. Vamos imaginar que a prisão temporária é 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Chega no 15º dia, o juiz informa, o delegado informa para o juiz, olha, não tem mais interesse na prisão, porque eu já investiguei o que eu tinha que investigar. E o juiz mantém o sujeito preso temporariamente. Não cessaram os motivos que autorizaram a prisão temporária? A prisão temporária não é para investigação? O delegado já está informando o juiz que ele já terminou a investigação e não tem mais interesse na oitiva dessa pessoa que foi presa para a investigação. Ela deve ser colocada em liberdade? Deve, mas o juiz não coloca. Mas os motivos que autorizaram a prisão cessaram. Então caberia um habeas corpus com essa fundamentação. Tá? Quando cessaram os motivos e depois, fora a prisão temporária, nós falamos da prisão em flagrante. Aliás, a prisão preventiva. Então, até o trânsito julgado, se em qualquer momento cessaram os motivos que autorizaram a prisão preventiva, ela deve ser revogada. Se não for revogada, habeas corpus com esse fundamento. E com fundamento no inciso 1, porque não há justa causa para que alguém fique preso preventivamente se desapareceram os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Certo? Tudo bem? Mais um inciso, por gentileza. Certo? Então, olha, quando o delegado não arbitra a fiança, o crime é afiançável e o delegado deixa de arbitrar a fiança. Nesse caso, ele é autoridade coatora. Você pode interpor um habeas corpus perante o juiz para que ele, no prazo de até 48 horas, possa arbitrar esta fiança? Sim. Porque nos crimes até 4 anos de reclusão, o delegado pode arbitrar a fiança. Pode não. Ele deve, né, se preencher os requisitos, ele deve, levando em conta a gravidade do crime e as condições econômicas do autor do crime. Então, até 4 anos. Por que isso? Porque até 4 anos, se o sujeito for condenado, cabe penas alternativas. Então, não justificaria o sujeito ficar preso e depois, ao final, ele ser substituído a pena privativa de liberdade dele por restritiva de direito. Então, os crimes de reclusão ou detenção até 4 anos, a pena máxima, o delegado pode arbitrar fiança. Nos demais casos, só o juiz pode arbitrar. Então, o delegado não arbitrou. E era o caso de arbitramento. Você entra com habeas corpus contra o delegado de polícia. Certo? Mas, na prática, se você falar, mas eu não posso fazer uma petição para o juiz arbitrar ao invés de fazer um habeas corpus? Pode. Mas, tecnicamente, caberia o habeas corpus com esse fundamento? Sim. Se eu não quiser fazer um habeas corpus, eu faço uma petição que se chama petição de arbitramento de fiança. Eu vou pedir para o juiz arbitrar a fiança que o delegado não arbitrou. Resolvi a questão do mesmo jeito. Ah, mas eu posso entrar direto com habeas corpus e pedir o arbitramento de fiança para que ele seja colocado em liberdade? Sim. Ou o juiz também pode deixar de arbitrar a fiança nos casos que a lei admite. Então, se você fez o pedido ou se o delegado não arbitrou, o juiz tem 48 horas para arbitrar a fiança. Se ele deixar de arbitrar a fiança, cabe um habeas corpus aí lá no tribunal, porque o juiz passa a ser a autoridade coatora. Tá? Porque arbitrar a fiança, o juiz deve levar em conta a gravidade do crime e as condições econômicas. Certo? As condições econômicas. Vamos imaginar que o sujeito é pobre. O juiz arbitra a fiança em 1 milhão. Isso seria a mesma coisa que negar, né, o arbitramento de fiança. Não é? Seria a mesma coisa que negar o arbitramento da fiança. Só que aí nós vamos ver se cabe habeas corpus ou recurso em sentido estrito. Porque se couber recurso em sentido estrito, não cabe habeas corpus. Então nós vamos lá no inciso 5º do artigo 581. Se tiver previsto lá, você tem que utilizar o res e não habeas corpus. Porque o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. Certo? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Continuando, então, mais um inciso.
Sim, não, se o juiz que não arbitrou a fiança, aí ele é autoridade coatora. Aí você vai entrar lá no tribunal, porque mudou. Foi o delegado que não arbitrou. Quem é a autoridade coatora? Delegado. Aonde que você vai interpor o habeas corpus? Perante o juiz, não é? Territorialidade. Agora, o juiz negou. Se fosse o caso de habeas corpus, seria quem pela competência hierárquica? Tribunal de Justiça ou Tribunal Federal, se for juiz federal. Certo? Mas aí eu vou demonstrar para vocês que nesse caso não caberia habeas corpus se couber reze. Então, se essa hipótese de negar o arbitramento de fiança estiver previsto no artigo 581, você tem que interpor reze e não habeas corpus, porque o habeas corpus não pode ser sucedâneo de recurso. Antigamente a gente entrava com habeas corpus de habeas corpus, hoje não pode mais. Por isso que eu estou dizendo que a interpretação tanto do STF do STJ é que você deve utilizar os recursos ordinários. E o habeas corpus não pode ser sucedâneo de recurso. Se o recurso ordinário para impugnar aquela decisão é o reze, você tem que entrar com reze. Você não pode entrar com outro habeas corpus ou com o habeas corpus. Certo? Eu vou explicar mais daqui a pouco. Vamos terminar de falar os incisos aí. O próximo inciso. Então, manifestamente nulo. Tá? Então, no processo penal, vige o artigo 563. Não será decretado nenhuma nulidade do processo se não causar prejuízo para as partes. Certo? Mas vamos imaginar que realizou uma audiência sem que o advogado nomeado ou constituído estivesse presente lá para defender os interesses do réu. Essa audiência é nula e o processo é nulo a partir daí. Então, o habeas corpus serve para você declarar a nulidade dessa questão. Só que, da decisão que anular o processo todo em parte, já não cabe, porque aí cabe recurso em sentido estrito. Então, da decisão que deixa de anular o processo, aí sim caberia um habeas corpus. Se o juiz que deixou de anular o processo, cabe um habeas corpus no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, se for o juiz federal. Isso cabe até mesmo depois do trânsito julgado. Vamos imaginar que depois do trânsito julgado, o processo transitou em julgado, você analisa o processo e verifica que não houve a citação do réu. Ele não foi citado para apresentar a defesa preliminar. Nulidade absoluta. Você entra com habeas corpus, se o sujeito estiver preso, o tribunal vai declarar a nulidade do processo, certamente mandar colocar o réu em liberdade. Anula o processo daquele ponto. Anula o processo daquele ponto, o recebimento da denúncia em diante. Tá certo? Então, quando o processo for manifestamente nulo. Certo? Não é porque o juiz deu uma sentença condenatória e não fundamentou. O processo é nulo? Mas não cabe apelação de sentença condenatória? Então você não pode utilizar o habeas corpus e esquecer a apelação, porque aí você estaria utilizando o habeas corpus como sucedâneo de recurso de apelação. Isso não pode. Mas nós vamos verificar que você pode dar um caráter excepcional. Por quê? Você apela e entra com habeas corpus. Porque o tribunal pode não conhecer o seu habeas corpus, porque não foi a via eleita, porque você deveria apelar. Mas você fala, não, eu apelei. Então ele pode conceder o habeas corpus de ofício. Ele não conhece o seu, mas concede a ordem de ofício e anula o processo. Ou senão ele pode falar, não conheço o habeas corpus, deixa chegar a sua apelação aqui que nós vamos julgar. Porque você não pode utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso. Se a sentença condenatória é nula, qual o recurso que cabe de sentença condenatória? Apelação. Então você vai discutir a nulidade no recurso de apelação e não em sede de habeas corpus. Porque o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. Mas eu posso tentar um habeas corpus, dar um caráter excepcional, de repente o tribunal não conhece o meu habeas corpus porque ele é sucedâneo de recurso, mas a ilegalidade é tão manifesta que ele concede o habeas corpus de ofício e anula a sentença. Isso pode acontecer? Pode. Então você tem que tentar? Tem. Mas o que você não pode esquecer o recurso de apelação. Porque se você entra só com habeas corpus dizendo que a sentença é nula e o tribunal fala, não,
Você não pode utilizar habeas corpus como sucedâneo de recurso. E aí você já perdeu o prazo da apelação e já transitou em julgado. E aí, como é que você faz? Olha que situação, entenderam? Tem mais alguma hipótese? Da mesma forma, né? Se for extinta a punibilidade, o juiz indefere o pedido de extinção da punibilidade. Olha, tem certas questões. Se já extinguiu a punibilidade, você pode entrar com um habeas corpus direto. Olha, eu entendo que já está extinto o processo, tem que trancar a ação penal porque já deu a prescrição. Você entra com habeas corpus visando o trancamento da ação penal. Agora, olha como é diferente. Você faz um pedido para o juiz reconhecer a prescrição. Ele fala assim: indefiro o pedido de reconhecimento de prescrição. Cabe habeas corpus? O que vocês acham? Você faz um requerimento no processo para o juiz para ele reconhecer a prescrição. Ele fala: indefiro o seu requerimento de extinção da punibilidade. Indefiro. Após a oitiva do Ministério Público, ele indeferiu. Caberia um habeas corpus contra a decisão do juiz que indeferiu? Então, é isso aí. Então, está previsto no artigo 581? Tá. Então, não cabe habeas corpus, cabe rese. É isso que eu quero mostrar para vocês. Há 10 anos atrás, ninguém ia entrar com rese. Todo mundo ia entrar com habeas corpus. Se você entra hoje com habeas corpus, eles vão falar isso para você. Olha, você não escolheu a via eleita, a via correta, porque é inadequação da via eleita. Porque o remédio que você, o recurso que você teria que ter interposto era o recurso sentido estrito e não o habeas corpus. Ah, mas se eu interpor o recurso sentido estrito e mesmo assim interpor um habeas corpus, porque é manifesta a causa extintiva da punibilidade e o juiz não reconheceu. Você pode tentar fazer isso? Pode. O que você não pode desistir é do rese. Por quê? Chega lá no tribunal, o habeas corpus não é conhecido e já transitou em julgado, você não interpôs o rese, que você tem que interpor em 5 dias. Então interpõe o rese em 5 dias e vai com o habeas corpus dando uma excepcionalidade, porque o tribunal pode não reconhecer o seu habeas corpus, mas conceder a ordem de ofício. Você não pode entrar só com o habeas corpus, porque ele vai dizer: olha, você não pode utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso. E o recurso nesse caso era o quê? Recurso em sentido estrito. Da mesma forma, para ficar claro isso, prestem atenção. O delegado praticou um constrangimento ilegal, afeta ao direito de locomoção. Instaurou um inquérito policial de um crime que ocorreu em 1960. Constrangimento ilegal. Você entrou com habeas corpus onde? Delegado da autoridade coatora. Você vai entrar onde? Juiz de primeiro grau, não é? O juiz de primeiro grau mantém, fala que não vai trancar o inquérito e vai denegar a ordem de habeas corpus. Qual o recurso que cabe? Eu posso entrar com outro habeas corpus, tendo em vista que agora o juiz passa a ser a autoridade coatora? Não. Por que não? Porque da decisão de primeiro grau que concede ou denega habeas corpus, cabe o quê? Rese. Se cabe rese, eu não posso propor um habeas corpus. Ah, mas há 10 anos atrás não tinha problema, eu nunca interpus um rese nessas condições, porque ninguém fazia isso. Todo mundo utilizava um habeas corpus. Então, partiu do STJ esse entendimento lá 10 anos atrás, dizendo: negativo, esse monte de habeas corpus, não. Você tem que utilizar o recurso ordinário que a lei admite. Se a lei fala que da decisão de primeiro grau que concede ou denega habeas corpus cabe rese, você não pode utilizar outro habeas corpus. Você estaria banalizando as hipóteses de cabimento de habeas corpus. Então, exige-se agora o quê? Isso começou no STJ, foi para o STF e depois caiu para todos os tribunais. Você tem que interpor o recurso que a lei determina.
Qual que é o recurso ordinário que a lei determina para a decisão do juiz de primeiro grau que concede ou denega habeas corpus? Rese. Então você é obrigado a interpor o rese. Ah, não vou interpor o rese, vou interpor o habeas corpus. Porque o juiz negou o habeas corpus, agora ele passa a ser a autoridade coatora, eu entro com o habeas corpus agora no tribunal contra o ato do juiz que denegou o habeas corpus. O tribunal vai falar, olha, não conheço o seu habeas corpus, porque você não é a via correta, você não escolheu a via correta, que seria recurso em sentido estrito. Portanto, não conheço o seu habeas corpus. Há 10 anos atrás eles conheciam normalmente. Para diminuir a quantidade de habeas corpus, eles falam, não, você teria que ter utilizado o rese. Por quê? O habeas corpus qualquer pessoa pode interpor. E se você exigir que